Medo, ele gera 4 situações no nosso corpo: insegurança, ansiedade, crise de ansiedade e pânico. Se você tem algum desses sintomas ou conhece alguém que tem, permaneça aí, me escute até o final deste vídeo, porque no finalzinho eu vou dar 5 dicas para você vencer todas elas. Então, vamos começar analisando aqui. O medo, ele é o causador de cárceres. É isso mesmo. Deixa as pessoas encarceradas em jaulas invisíveis, em algemas que não existem, porque são emocionais e estão só na nossa mente, na nossa cabeça. É isso mesmo, querido. Agora, analisando bem, o medo, ele é necessário? Será? Veja bem, o medo, ele é uma regulação do nosso corpo para nos dar proteção. Imagina se as pessoas vivessem sem medo. Sairiam por aí, fazendo todas as coisas perigosas que existem no mundo e morreriam muito cedo. Imagina, alguém que não tem medo pode chegar à beira de um precipício e de lá pular sem paraquedas, afinal de contas não tem medo da morte. Analisando por esse ponto de vista, compreende-se que o medo se faz necessário para a sobrevivência. Mas o medo, ele tem uma campainha. E essa campainha, ela nos dá um alerta. Quando você está diante de algum perigo, então essa campainha te dá um alerta. Isso te dá medo? Instinto de sobrevivência. Imagina se você está diante de uma fera brava e você olha e o teu organismo, ele sente o medo e ele manda uma mensagem para o seu cérebro, né? Essa mensagem de medo vai lá para a glândula pineal e então essa glândula libera adrenalina no corpo e a gente sente toda aquela sensação de coração disparado, de nervos trêmulos. Isso porque é para você correr ou então enfrentar, né? E vencer. Mas quando esse medo é emocional, essas coisas acontecem. Esse mesmo comportamento fisiológico permanece. O medo emocional gera um estímulo que manda lá para a glândula pineal e essa glândula pineal em algum momento que vai estar recebendo o estímulo de medo. A campainha estragou e está mandando medo. E então vem uma descarga de adrenalina no meio da noite e a pessoa tem ali uma crise de ansiedade. E ela passa mal, e ela treme, e ela soa, e o coração dispara, e ela vai para o pronto-socorro quase morrendo, e chega lá, tem certeza que está morrendo. E por mais que o médico diga que não tem nada, que é uma crise de ansiedade, a pessoa não acredita muito. Mas enfim, queridos, o pânico é gerado pela mesma situação. Agora, é preciso compreender que todo medo advém de medo de morrer. Isso mesmo. Agora, vamos analisar mais profundamente, que eu gosto de ir lá no Manual da Vida. Eu anotei aqui no meu roteiro. Em Gênesis 3, a gente vê o primeiro comportamento de medo. Adão peca e ele se esconde. Aí vem Deus e pede e pergunta: não, Adão. Aí a resposta dele: tive medo, Senhor. Tive medo, né? Percebi a morte por perto e eu me escondi. Então, o medo é percepção de morte. Agora, morte de quê? Sabe, queridos, nós vivemos num mundo que tem competição, que tem exigências, que tem ditadura. Então as pessoas hoje elas vivem aprisionadas nos cárceres que elas mesmas se colocam, cárceres emocionais. Então, veja bem, o medo é medo de ser reprovado, medo de tirar nota baixa, medo de não dar conta, medo de ser julgado, criticado, excluído da tribo. Aí imagina se você for excluído da sua tribo lá fora, um bicho pode te devorar e quem vai te proteger? Então, o medo é uma loucura, medo de não dar conta de pagar as contas, medo de não alcançar os objetivos naquela certa idade, que eu já tô com 30 anos, eu deveria ter a minha casa, o meu carro, a minha mansão, o meu iate, mas o quê? E eu ainda não tenho nada. Ai, meu Deus, que medo de ser um fracassado. Enfim, são muitos cárceres que aprisionam. Até mesmo os traumas da infância, enfim. Mas o medo é medo de morrer. Quando um jovem vai fazer uma prova no vestibular e desencadeia ali uma crise de ansiedade, o que ele tem? Ali, medo de ser reprovado, medo de não alcançar a sua meta. Enfim, é o medo que está ali, queridos. Mas esse medo, ele acaba trazendo consequências porque aqui dentro, nas cargas hormonais, elas estão desequilibradas. É isso mesmo. Porque o nosso corpo tem freios para o medo. É o ácido GABA do cérebro. Quando ele está em baixa, esse medo fica exacerbado. E aí a campainha do medo dispara. Medo. E aí vem, então, a ansiedade, o pânico. E aqui no nosso corpo, na nossa fisiologia, nós temos o nosso intestino e nossa carga digestiva, o nosso aparelho digestório, tudo ele está envolvido em produzir os nossos hormônios, né? Para que o nosso corpo esteja bem, o nosso cérebro esteja bem. E isso aí, queridos. Então, a primeira dica que eu dou:
para que você vença o medo, porque são muitas coisas que traz medo. Eu não sei qual é o que traz medo para você. Comenta aí o que traz medo para você hoje. Mas muitas coisas podem trazer medo. Eu, por exemplo, estou aqui nesse momento gravando esse vídeo e eu recebo crítica por estar aqui. Eu nunca ouvi um elogio de alguém falar assim pra mim: "Ô, Aparecida, que bom que você está incentivando as pessoas, que bom que você comunica informação para as pessoas, para ajudar as pessoas a mudar de vida." Ah, as pessoas não falam isso pra mim, mas eu escuto pessoas me criticar, dizer assim: "Seu canal não é tão bom, né? Você vai queimar o seu filme porque o seu cabelo não tá legal lá, sua maquiagem também não tá boa." Mas eu penso assim, mas eu não tô lá pra mostrar um cabelo bonito. Não, eu não tô lá pra mostrar uma maquiagem perfeita, uma cutis perfeita, não. Eu estou lá para comunicar informação e com essa informação a pessoa faça uma ação de transformação e de melhorias na vida dela. Aí eu tenho algumas pessoas que alcançam isso, sabe? Pessoas que me mandam testemunho: "Eu emagreci", pessoas que dizem assim: "Eu não tô tendo mais crise de ansiedade", pessoas que no meu consultório alcançam aquilo que eu estou oferecendo e melhoram e têm vida transformada e constrói saúde. Então, isso me acalma e o meu medo não se manifesta, ele vai embora, entende? Eu sei que eu vou receber uma crítica, mas faz parte, afinal de contas. Eu vivo nesse mundo que não é perfeito, não é? Pois é. Então, queridos, a primeira coisa que eu quero apresentar a você, para que você alcance superar medo, insegurança, eu vou contar a minha experiência, sabe? Geralmente, as pessoas, quando vai fazer alguma apresentação, elas ficam tão emocionalmente nervosa e se cobrando ali uma perfeição que elas acabam tendo um piriri, uma diarreia. É isso mesmo, tem pessoas que têm isso, porque o medo gera muitas situações. E quando eu fui convidada pela primeira vez para fazer uma palestra, nossa, então é óbvio, lá vem o medo me atacando. E eu fiquei ali uns 30 dias preparando aquela palestra, estudando e reestudando, porque eu sabia e sei que quando a gente se prepara para fazer as coisas, a gente faz com segurança. E quando você está bem preparado para fazer alguma coisa, você tem segurança, então o medo não vai ter poder sobre você. Então a primeira coisa, tudo que for fazer, prepare-se muito bem para fazer e fazer bem feito. Segunda coisa, eu orei bastante, jejuei também. E sabe o que eu pedia para Deus? Ai, Senhor, arranca de mim todo e qualquer espírito de covardia e joga fora. E foi assim, e é assim até hoje. Então, prepare-se, tá? Quando você for fazer alguma coisa. E o segundo ponto que eu quero chamar a tua atenção é: cuida do seu corpo. Cuida do que você está comendo, do que você está olhando, do que você está ouvindo, porque tudo isso vai envolver os seus hormônios, né? E pode deixar, então, a sua mente, o seu corpo preparado para enfrentar o medo ou não. Então, cuida. O seu intestino é o carro-chefe do corpo e ele é o que faz a transformação dos alimentos. E esse alimento tem que ser a matéria-prima original, ideal, cheia daquilo que o corpo precisa para poder fazer, então, as elaborações hormonais. Se você estiver entregando lixo para o seu corpo, dificilmente você vai ter um controle aí das suas emoções. Segundo ponto é você fazer uma psicoterapia. Você não tenha medo. Se você acha que você precisa descobrir os seus gatilhos que façam que os seus medos disparem, vai lá. Procure, você vai vencer. A gente tá aqui para ajudar. Terceiro ponto, né? É você, então, dormir bem, tá, criatura? Se você vai dormir tarde, os seus hormônios bagunçam, você tem que dormir cedo no primeiro ciclo do sono, às 9 horas. Segundo ponto, aqui é você, então, agir com ousadia. É isso mesmo. Aí eu chamo você para fazer a melhor parte desse ponto aqui, que é você olhar para o apóstolo Pedro. É isso mesmo. O apóstolo Pedro, no livro de João, no capítulo 6 especificamente, ele alcança o milagre, gente. E eu olho para essa passagem sempre com muito amor, porque ali, Pedro, ele foi tão ousado no meio do medo e desfrutou daquilo que nenhum outro desfrutou, que foi andar sobre as águas. É isso mesmo. Então veja bem, quando Pedro viu no meio da tempestade Jesus andando sobre as águas, ele teve muito medo, como os demais. Só que ele achou aquilo maravilhoso e ele queria desfrutar um pouco daquilo. E ele pediu: Senhor, permita que eu vá. E Jesus disse: então venha. E ele foi, com medo. Eu acho que as pernas dele, os joelhos dele estavam tremendo assim, batendo um no outro. Mas ele foi. E ele andou sobre as águas. E ele foi o único que desfrutou do sabor do milagre de andar sobre as águas. E isso é muito sério. Porque quando eu olho para essa passagem e eu vejo os pregadores pregar sobre ela, é terrível, né? Todo mundo aponta o fracasso de Pedro. Eu acho que deve ser inveja, só pode ser.
Porque, queridos, Pedro, ele sabia que ele não era perfeito. Nós não somos perfeitos. Nós vamos fazer as coisas entregando aquilo que nós podemos. Pense nisso. Nesse momento eu estou aqui gravando esse vídeo pra você. Eu sei que eu não sou perfeita. Eu poderia estar com cabelo maravilhoso. Eu sei que eu poderia estar com uma maquiagem melhor, uma iluminação melhor. Mas esse não é o meu objetivo nesse momento. O meu objetivo é transmitir informação. E Pedro, naquele momento, ele entregou o que ele tinha, que era desfrutar daquele milagre e ser tão semelhante ao Senhor dele. E ele desfrutou do milagre. Então, não fique aí preso em ditaduras que põem que você tem que ser perfeito. Não, entregue o que você tem para entregar do jeito que você pode. E Deus vai te abençoar para fazer o melhor. Isso mesmo. Arrebenta os cárceres que te encarceram, sabe? Não se preocupa tanto com as críticas, porque ela vem. Então, não liga para ela não, querido. Se preocupe com você, tá bom? Eu sei que quando a pessoa tá na crise de ansiedade é difícil, porque ela tem medo de ir pra rua e lá sofrer uma crise. Imagina eu, no meio das pessoas, tendo uma crise de ansiedade, suando frio, tremendo, passando mal, tendo que correr para um pronto-socorro. Ah, não vou fazer isso não. Mas a ansiedade, ela não mata. Comece a pensar assim, ela não mata, é só uma visita passageira que passa em poucos minutos. Então assim a gente vai vencendo. E você consegue vencer melhor quando você dá ao seu corpo o suporte que ele precisa. E como final aqui eu entrego chazinhos. Uns chazinhos pra você. Eu falei que o quinto e último seria o melhor, né? Que eu já contei que foi sobre ter a ousadia de Pedro. Mas enfim, eu vou trazer aqui o último que eu não entreguei, que seria o quarto ponto, que é os chazinhos de camomila, mais alecrim, mais cidreira. Junta tudo aí, faz aquele chazinho gostoso e toma 2 vezes por dia. Isso vai fortalecer o seu ácido GABA, porque as serotoninas que estão ali no alecrim e outras substâncias que estão na camomila e também no cidreira, vai ajudar a fazer isso e pode deixar você mais fortalecido para vencer esse medo. Mas sem psicoterapia, muitos casos não são alcançados a libertação total. Então cuida, se ama, se valoriza e construa saúde, porque ninguém vai fazer isso por você, a não ser você mesmo. Fica a dica. E até o próximo.